Eu cumprimento aos ouvintes, aos irmãos, a graça e a paz maravilhosa do Senhor Jesus. Eu convido a todos que possam comigo refletir naquilo que é a palavra de Deus. Eu vou iniciar em Mateus, capítulo 7, e a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele, ao ensinar aquilo que ele queria transmitir aos discípulos, ao povo que estava ao seu redor, que o acompanhavam, o quanto era importante as suas palavras. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, a palavra estava presente, o verbo estava habitando sobre a terra, o próprio Senhor Jesus. E ele passava os ensinos, a palavra. Muitos questionamentos começaram a existir quando ele começou a pregar sobre o reino de Deus, sobre como posicionar como cristãos em um momento em que havia a religião judaica e que cuidava da lei, cuidava das regras, cuidava de tudo aquilo que foi aprendido, aquilo que veio desde os seus pais, os pais que viveram ali o período da lei, podemos dizer, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, eles acompanhavam toda aquela palavra na lei. Eram rigorosos, eram zelosos, eram fiéis, só que Jesus veio para fazer um divisor de águas agora. Naquilo que é o ensino de Deus, a palavra e o aplicar desta palavra nas nossas vidas. Eu vou falar de dois homens que construíram suas casas, uma sobre a rocha, outro sobre a areia. Quando ele fala daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, é o homem prudente, é o homem zeloso, é o homem cuidadoso, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. E por quê? Quando vieram as lutas, as aflições, aquilo que é natural da vida, que são as adversidades, ele colocou aqui muito bem, numa construção, o que pode combater uma construção para que ela possa ruir? A chuva, os rios, uma enchente, os ventos fortes. Pode derrubar uma casa se ela não estiver estruturada. Mas ele diz que ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Por que estava edificada sobre a rocha? Porque ele estava falando que ele estava assemelhando aquele que ouve as palavras, as verdadeiras palavras, o ensino dele, e não só escuta, mas ele fala assim, e as pratica. Irmãos, eles cuidavam da palavra, eram zelosos, mas esqueciam do amor, que era a pregação, era fundamental de Cristo, era o amor, não fazer acepção de pessoas, perdoar. As leis trazem julgamento. Ele estava falando que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. O perdão, o arrependimento, através da sua palavra se tornar nova criatura. Todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor e colocaram em prática, depois começaram que Jesus voltou à sua glória, começaram a dar continuidade àquilo que foi o seu ensino, e pregar e ensinar, e muitos colocaram em prática. Paulo, que se converteu de uma forma maravilhosa. Deus chamou aquele homem e falou que ele era um vaso escolhido de Deus. E depois, ele, quando escreve ao seu filho na fé, que ele chama, que é Timóteo, um jovem, ele confirma isso que Cristo está falando. Ele fala para Timóteo assim: Timóteo, tem seguido a minha doutrina, o meu ensino, o meu modo de viver, a minha intenção, fé, a minha longanimidade, a caridade, a minha paciência. Você tem visto as minhas perseguições, as minhas aflições, que foi em Antioquia, em
Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, Timóteo, meu irmão, na fé, e o Senhor de todas me livrou. Ele fala assim, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aqui não são as chuvas, não são os ventos, não são os rios, mas olha só como ele fala que ele estava inteirado naquilo que era o ensino de Jesus, estava firmada a sua fé, a sua construção espiritual estava na rocha. Permanece naquilo que aprendeste, de quem aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Irmãos, quando nós estamos aprendendo e nós sabemos de onde veio esse ensino, como nós somos inteirados nessa palavra, sabendo de quem, onde é a fonte, onde a palavra, e nós sabemos que o verbo, a palavra é Cristo, não tem como nós estarmos enganados se nós estivermos inteirados, como ele falou ali, na palavra. E ele diz assim, e que desde a sua meninice, desde pequenininho, sabe as sagradas letras, as escrituras, né? E que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo falou lá em 1 Coríntios, quando ele ensina ali aquela igreja, que não há outro fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. Tudo que vier fora desse fundamento é engano, tá, meus irmãos? Não se deixe ser enganado. E diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então, o que é construir a nossa vida espiritual, a nossa salvação? É na rocha, é em Cristo Jesus. Isso é ser prudente, é ser sábio, é ser cuidadoso, é amar a si próprio. E quando nós amamos a nós mesmos primeiro, não nos deixamos nos enganar pelos enganadores, nós estamos cuidando de nós e também, por certo, vamos amar o próximo. Porque ninguém pode amar o próximo se primeiro não amar a si próprio. Ninguém vai deixar de enganar as pessoas se primeiro ele não se deixar ser enganado. Tiago também escreve, justamente naquilo que Cristo falou. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ser ouvintes vai ser semelhante ao homem que constrói a sua casa, que Cristo falou, na areia. É ouvinte, mas não os pratica. Enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ele se olha ao espelho, mas ele fala assim, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no teu feito. Irmãos, essa palavra é para que nós possamos atentar agora para esse ensino de Cristo. Porque o que adianta nós aprendermos tudo de Cristo, todo o seu ensino, estarmos atentos a cada palavra de Jesus, mas não praticarmos. Vamos ser prudentes. Que possamos ser bem-aventurados em Cristo, porque vamos cuidar em ouvir a palavra e a praticar. Deus os abençoe, Deus nos abençoe em tudo, e eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz maravilhosa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?